Esperando gravar. Ok. Gravando. Vamos lá. Método dos deslocamentos. Pessoal, é o seguinte. O que é o método dos deslocamentos? É uma aproximação, tá? Muito paralela do método das forças. Só que aqui a gente vai trabalhar com deslocamentos, tá? Eu vou usar os dois livros porque ora o Marta é melhor, ora o Humberto é melhor, e eu vou procurando me adequar melhor à realidade, tá? Então é o seguinte, método de deslocamento, como no método das forças, pessoal, você vê condição de compatibilidade, as leis constitutivas dos materiais, que entram nessa área, etc., e as nossas condições de equilíbrio, tá? As condições de compatibilidade é a compatibilidade de deslocamentos. E as condições de equilíbrio, os nossos equilíbrios que a gente já conhece. Pessoal, uma definição importantíssima, fazer definições, como eu falei, para depois entender o método, é a questão de deslocabilidade do sistema hipergeométrico, tá? Repito, se der o branco aí na tela, me avisa. O que é deslocabilidade do sistema hipergeométrico? Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouco da questão de deslocamento. O que está na tela de vocês aí é uma carga P aplicada num poste, ok? Então, essa carga P, ela pode produzir no pórtico vários deslocamentos. Acompanhe comigo. A carga P, ela está aqui horizontal, aplicada lá em cima. Ela pode, no sistema 1, que está chamando de 1, o 0 é apenas a carga P, simplesmente, puramente a carga P. Né? E eu tenho um carregamento que está produzindo, um carregamento Q, que produz uma curva, beleza. Esse é o 0. O 1, olha a sistemática e metodologia parecida com o método lá das forças. No sistema 1, eu tenho um deslocamento D1. No sistema 1, eu tenho o deslocamento D1, que é um deslocamento qualquer. Estou chamando de D1 horizontal lá no ponto. Mas eu tenho um deslocamento, olha para o sistema 2. Deslocamento D2, que é lá no mesmo ponto, só que vertical. Galera, e assim eu vou dando deslocamentos, tá? Assim eu vou chamando deslocamentos. Eu tenho um D3. Né? O que é esse D3? Olha, o D3 é uma rotação lá no mesmo ponto. Porque rotação também é deslocamento rotacional. O sistema 3. Vamos para o sistema 4. Sistema 4 tem um D4. Onde é o D4? Lá no outro ponto, horizontal. Vamos para o sistema 5. Sistema 5 é um deslocamento 5 no mesmo ponto, só que vertical. Vai para o sistema 6. O sistema 6 são rotações, ou, na verdade, uma rotação D6, um momento, uma rotação D6, uma rotação D6, lá no ponto. E no sistema 7, uma rotação lá no apoio. Ou seja, pessoal, no método do deslocamento, dos deslocamentos, você vai configurar a sua estrutura em N deslocamentos. Você vai supor N deslocamentos, montar uma matriz, né? Montar uma matriz, e a partir dessa matriz, você vai calcular as incógnitas do seu problema. Pessoal, com respeito a esse gráfico do deslocamento, vocês entenderam? Alguém não conseguiu enxergar? Eu estou falando já da sistemática. Tem que entender essa sistemática para poder fazer a prova, a N2. Entenderam a sistemática ali? Vou estabelecer internamente na estrutura vários pontos e, nesses pontos, vários deslocamentos, seja horizontal, vertical ou uma rotação, tá? Seja um deslocamento D1 vertical, um D2 horizontal e um D3, por exemplo, rotação, tá? Então, aí constitui o método dos deslocamentos. Para isso, a gente tem que definir deslocabilidades, né? O que são, pessoal, deslocabilidade, a gente está chamando de D, tá? D. DI, deslocabilidade. Está aí na tela de vocês. O que é deslocabilidade? São componentes de deslocamentos
e rotações. Então, podem ser deslocamentos lineares ou deslocamentos em termos de rotação, como eu falei. Só que são nodais, são num ponto, ok? Que estão livres, supõe livres, tá? Que está acontecendo esses deslocamentos horizontal, vertical e rotação livremente. Isto é, que devem ser conhecidos para determinar a configuração deformada de uma estrutura. Então, eu estou supondo que essa estrutura está se deformando através dessas deslocabilidades nos pontos, que pode ser horizontal, vertical ou um giro, e, conhecido essas deslocabilidades, a gente vai o quê? Fazer ela ser uma configuração deformada, e a partir dessa configuração deformada, a gente vai montar nossa matriz de rigidez para calcular nossas incógnitas. Então, a questão é, vocês enxergaram aqui o que é deslocabilidade? Vou repetir. Deslocabilidade são componentes de deslocamentos, vertical e horizontal, ou de uma rotação, um giro, num ponto qualquer, num nó qualquer, supondo livres. Porque realmente, pessoal, acontece esses deslocamentos horizontais e verticais, essas rotações nos pontos, só que são pequenos. Você não enxerga assim, a olho nu. Aqui a gente calcula, vocês vão ver que vai dar valores pequenos, tá? Mas existem, ok? Isso é deslocabilidade, ou seja, são parâmetros que definem a configuração deformada de uma estrutura. A deslocabilidade são incógnitas do método dos deslocamentos. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. As deslocabilidades, elas são as nossas incógnitas, tá? Então, DI, o que é DI? DI índice, deslocabilidade de uma estrutura, né? Deslocabilidade de uma estrutura. É componente de deslocamento ou rotação, eles são livres, ou seja, considera que ali não tem apoio, realmente não tem, em um nó qualquer da estrutura na direção de um dos eixos globais. São os eixos da estrutura. Então, a deslocabilidade de uma estrutura, que está falando DI, D1, D2, D3, também é chamada de deslocabilidade global, tá? Pessoal, conceito de deslocabilidade. Conseguiram enxergar? Os senhores conseguiram enxergar? Me dá um salve aí, se ficou claro o conceito. Eu vou anotar para vocês, tá, pessoal? Para a gente não se perder. Eu não sei se vocês estão anotando, mas eu estou partindo da página, ó. Eu estou na página. Deixa eu pegar a paginação aqui. Eu vou pegar a paginação do livro, não do arquivo, tá? Página 192, tá? Desculpa, 193. Então, eu vou escrever aqui no fórum para a gente fazendo o acompanhamento. Método de deslocamento está. Página 190. Só para vocês irem acompanhando. Esse livro aqui é o Marta, tá? Estou com o Marta aí. Na hora que eu falar do Humberto, vou ficar fazendo um paralelo entre os livros, porque didaticamente nenhum é tão bom. Didaticamente nenhum é tão bom, tá? Essa é a realidade, por isso que eu estou fazendo essa passeada aqui. Bom, então, pessoal, agora a gente vai falar numa coisa chamada sistema hipergeométrico. Já falamos da deslocabilidade, tá? E a gente vai olhar o que é o sistema hipergeométrico, tá? Já no exemplo. Vou projetar, ver se aparece aí direitinho. Vamos lá? Pronto. Confirme aí se vocês estão vendo um pórtico. Aparecendo, né? É porque para mim aparece, ver para vocês não. Ok. Pessoal, esse pórtico aí é o nosso sistema hipergeométrico. O que é isso, então? Ele é, pessoal, a minha estrutura, justamente quando eu coloco apoios fictícios, né, para impedir essas deslocabilidades que eu acabei de falar. Vê se vocês estão conseguindo enxergar. Observa que eu tenho, ó, lá no ponto 3, no ponto 6, no ponto 7. Eu coloquei esse quadradinho aí. O que é esse quadrado aí? Esse quadrado é como se fosse uma chapa, tá? Que está impedindo o meu giro, tá bom? É assim mesmo, tá, pessoal? Se você pegar o livro do Humberto,
Vou já abrir para vocês aqui, vou projetar aí para vocês. O livro do Humberto. Vê se vocês viram aí. Sistema principal, blá, blá. Tem as chapinhas também. Vê se vocês enxergaram aí. Beleza? Tá aí, ó. F2, F2, D2, tem as chapinhas lá, ó. Essas chapinhas, realmente, elas simbolizam os nossos travamentos. Em outras palavras, é um travamento mesmo que eu estou fazendo virtual. Lá no ponto, esse negócio aí. Eles chamam de chapas mesmo. Impedindo o deslocamento, rotação, tá? Beleza? Então, o que é o sistema hipergeométrico? Eu vou colocar ali, supor, eu estou imaginando apoios fictícios nessas ditas chapas. Ou seja, nos nós da estrutura, eu vou colocar chapinhas. Não é chapinha de cabelo, não, Ana. É chapas fictícias, imaginárias, que eu estou travando o nó. Eu estou travando para impedir a deslocabilidade ali. E observa que em cada nó, o nó 3, o nó 6 e o nó 7, onde tem as chapas, eu tenho reações. Eu tenho apoios aí que vão dar reações. 1, 2, 5, 4. Então, esse é a sistemática do método das forças. O que é o meu sistema hipergeométrico? Eu vou pegar o meu sistema. Nos nós lá que eu escolhi, eu vou colocar chapas. O que são essas chapas? São sistemas que vão impedir a deslocabilidade naquele ponto. E nelas existe o quê? Apoios. E esses apoios vão fazer o quê? Impedir. Para que serve um apoio, pessoal? Para não cair, para não deslizar, para não rodar, para não tombar. Para que serve esse apoio aí? 1, 2, 5 e 4. Tá vendo? Apoio 1, 2, 5 e 4. São apoios que eu estou imaginando. Esses apoios impedem reações. Essas reações produzem deslocamentos. E essa chapa impede a rotação. Então, isso, quando eu faço essa sistemática, eu estou dizendo que eu estou montando um sistema hipergeométrico. Então, vou ler com vocês aqui. Vamos ler junto. Os apoios fictícios adicionados à estrutura para impedir as deslocabilidades são numerados de acordo com a numeração das deslocabilidades. Isso é, o apoio 1 impede o deslocamento? D1. O apoio 2 impede o deslocamento? D2. Então, pessoal, aqueles D que eu coloquei lá ainda agora, ó, ainda há pouco, ó. Aí, ó, o D1, o D2, o D3, ora é horizontal, pode ser uma rotação no ponto. Esses D da vida, que são deslocabilidades, estes apoios impedem essas deslocabilidades. Significa que nestes apoios, se eles estão impedindo essas deslocabilidades, esses apoios são reações. Vocês concordam? São reações internas. Galera, vocês conseguiram enxergar esse sistema hipergeométrico do pórtico agora? Deu para enxergar ou alguém... Não, professor, não enxerguei, não. Ficou meio vazio. Deu para enxergar? Repito que essa aula está sendo gravada, eu vou mandar para vocês, e eu vou também dispor, hoje ainda, vou liberar daqui a pouco a prova para vocês vão ficar fazendo a prova aí em casa, e eu hoje já vou liberar os vídeos tudinho, tá? Os vídeos bacana para vocês assistirem. Esses vídeos não são meus, é do outro professor, o professor Ritter. Muito bom, mas é muito bacana as aulas dele, tá? É todo esse método aí, passo a passo também, tem exercícios resolvidos, eu vou acompanhar o exercício aqui com vocês também, mas eu vou encher vocês de assunto, encher vocês de aula, de videoaula, para tirar todas as dúvidas para N2, tá? Então, vamos lá. Então, esse é o sistema hipergeométrico. Beleza. Pessoal, entendido isso, a gente vai ter que entender uma coisinha aqui. Vamos esquecer um pouquinho esses conceitos. Eu vou agora para o livro do Humberto, tá? Eu vou deixar aqui onde a gente parou. Por isso que está sendo gravado, tá, pessoal? Está sendo gravado justamente por isso, porque vai e volta, para vocês não se perderem. Eu parei aqui nessa página 195, vou ficar aqui, ó. Agora eu vou para o livro do Humberto, tá?
Eu vou para o livro do Humberto. Essa introdução do Humberto é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que Humberto, ele usa umas forças, tá? Ele, na verdade, usa F, não tem problema, a gente vai usar outras coisas. Isso é só nomenclatura. Tá? Eu vou já mostrar para vocês o que eu estou falando. Só aparecer na tela de vocês. Parece que não está aparecendo. Eu estou projetando, mas não está aparecendo. Espera aí. Apareceu, né? E aí? Apareceu. Apareceu aí. 3 figuras ABC? Beleza. Então tá aí, o Humberto, né, pessoal? Tá aí os deslocamentos, D1, D2, a rotação, e é muito parecido com aquela que eu acabei de mostrar. D4, D5, beleza. Só que ele aparece com tal aí, olha a primeira figura, F1 e F2. O Marta não chama de F1 e F2, tá? Na verdade, a gente vai chamar de K, isso aí depois K, porque o Humberto é cheio dessas lorota mesmo. Ele chamou F1 e F2, a gente vai chamar de K, tá? K. A maioria dos autores usam K. E daqui a pouco o próprio Humberto, ele vai usar K, nesse F1 e F2, que são, vamos já falar depois. É só para vocês entenderem que tem diferença aí nas nomenclaturas, mas não vai ter problema não. Vamos lá, então. Então, pegando o Humberto aqui, ó, tá vendo aí a chapinha, né? O D1, D2, a rotação e tal e tal. Mesma coisa. Já tem cara de método das forças, ó, estado E 0, estado E1, estado E2, tá vendo? Só que a gente vai trabalhar com a matriz de deslocamentos, não de forças. Então, muito parecido, ó, a similaridade do método. Mas antes eu queria falar, pessoal, não era disso não. Eu preciso falar de uma coisa que vocês, não sei se já estudaram lá por mecânica dos materiais, resistência dos materiais, mas eu preciso falar aqui. Eu vou voltar e a gente vai falar de uma coisa importantíssima para esse método. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Estes caras aqui. É os chamados forças nodais equivalentes. Tá? Então, vamos anotar. Eu vou anotar com vocês para a gente fazer um passo a passo, não se perder. Vamos falar um pouco agora? A gente falou sobre a introdução, método, como funciona, sistema hipergeométrico, né? Agora a gente vai falar sobre as forças nodais equivalentes. Forças nodais equivalentes, em outras palavras, são os momentos. São momentos de engastamento. Perfeito. Pronto. Aí, para a gente não se perder. O que são forças nodais equivalentes? Pessoal, é o seguinte. Você vai olhar a estrutura barra por barra. Barra por barra. Essas barras internamente, elas possuem essas forças nodais, nos nós, nas suas extremidades. São chamadas de engastamento perfeito, tá? Então, para que serve isso? Isso é para a gente substituir, tá? Fazer uma substituição estrutural barra a barra, para que a gente possa facilitar nossos cálculos, quando a gente vai montar a matriz de rigidez. A nossa matriz de rigidez, que vai ser um sistema linear de novo, igual no método das forças, a gente vai montar com esses momentos de engastamento perfeito, essas forças nodais. Então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Olha aí, momento de engastamento perfeito. Eu vou colocar a tabela do Amorim, tá? A tabela do Humberto, desculpa. A tabela do professor Humberto, é a página 120. Eu vou anotar para vocês. Momento de engastamento perfeito, né? O livro do Humberto. Momento de engastamento perfeito. É o livro do Humberto, né? O Soriano, como queira. Página 120. A partir da página 120, tá, pessoal?
Vou fazendo esse passo a passo para a gente não se perder. 120, está aqui, ó. O que é o momento de engastamento perfeito? Bom, eu vou olhar barra a barra. Você concorda que o nosso pórtico aí em U tem 3 barras? É um U. Barra horizontal, barra vertical e a outra barra horizontal. Então, 3 barras. Desculpa, eu inverti. O nosso pórtico é um U. Em pé. Barra vertical, barra horizontal e outra barra vertical. Então, eu vou usar barra a barra e venho aqui para essa tabela. O engastamento perfeito, pessoal, ele é analisado barra a barra, ele é interno, nada de externo. Então, a gente não vê o engastamento perfeito como um todo. Como a estrutura é externa, reações, vínculos. Não. Ele é interno. São substituições internas. Por quê? Na prática, você tem uma viga com 2 apoios nas extremidades. Vocês concordam comigo que os apoios das extremidades são nulos? São, né? São nulos. Os apoios das extremidades são nulos, porque não tem rotação e não tem giro, não tem deslocamento vertical e horizontal, porque os apoios impedem. Então, o engastamento perfeito não funciona para os vínculos externos. Pode até ter lá, mas é zero. Entendeu? Tem, mas é zero. Mas internamente, pessoal, se eu tenho, por exemplo, uma ponte cheia de apoios, os apoios do meio, o fato de ser apoio, os apoios intermediários, os do meio, os apoios dessa ponte, eles têm momento, eles têm reações, tem normal, tem cortante, tem momento. A gente fez o exercício de viga Gerber. Vocês veem que a viga Gerber, vamos falar na prática, só para vocês entenderem, a viga Gerber, no meio dela, é cheia de momento nos apoios. Então, é exatamente o que o momento de engastamento faz. Ele vai calcular esses momentos, essas reações internas, barra a barra. Ele enxerga o que existe lá engastado internamente. Pessoal, vocês entenderam o conceito de força nodal? Momento de engastamento? Dá um salve aí. Alguém dá um salve aí. Ou então diz que não entendeu. Davi Aberlano, tranquilo. Tá tranquilo, né? Momento de engastamento perfeito são esforços internos tabelados. Esses esforços existem nas barras, né, ao longo de cada barra vai ter o seu. Então, vamos logo para o primeiro. Olha, o primeiro, carregamento P, e ele está engastado dos dois lados, né? Engastamento, essa primeira tabela, vocês podem olhar, ó, engastamento dos dois lados, tá? Está engastado tanto no ponto A quanto no ponto B, tá? Ponto A à esquerda, ponto B mais à direita. Então, todos esses casos dessa primeira tabela está engastado dos dois lados. É o caso de uma viga engastada numa ponta. Digamos que o A é o apoio, a pontinha, e o B é interno. O interno é engastado e ela está também engastada fora, é isso que eu te falei. A viga pode ser engastada fora? Pode ser uma marquise. Então, quando eu tenho engaste aqui, ó, o que acontece? Se o carregamento é retangular P, qual é o momento de engastamento em A? É igual ao oposto do momento de engastamento em B, que é PL ao quadrado sobre 12. Eu vou até escrever no fórum, para vocês enxergarem. Para uma viga biapoiada, para uma viga bem engastada internamente, bem engastada, o momento de engastamento perfeito é a carga vezes L ao quadrado, tudo isso sobre 12. Observa que não é 8, é 12. Por quê? Porque ele está na extremidade do engaste. Vê se vocês enxergaram. Então, o M em A, o momento de engastamento em A, é o mesmo em B, só que com sinal negativo, oposto. E ele é PL ao quadrado sobre 12. No meio seria, digamos, PL ao quadrado sobre 8. Né? Como a gente sabe. Agora o rapaz aí, o colega, perguntou. Carregamento distribuído, qual é o carregamento máximo no meio? PL ao quadrado sobre 8. Qual é o engastamento perfeito? Numa extremidade ou na outra? PL ao quadrado sobre 12. E essa tabela aqui do Amorim é tão bacana que ainda dá a reação, ó, a reação interna.
RA, RB, PL sobre 2. Que bacana. A parcela apenas dessa barra, porque eu tenho uma barra do lado. Essa viga pode ter várias barras, então eu tenho essa parcela em RB, no ponto B. Do RB em relação a B ao ponto B. Mas eu posso ter a parcela do outro L lá, da outra viga, que dá continuidade, que vai acrescentar aí. Isso a gente vai ver depois. Momento de engastamento, eu só estou vendo a barra isolada, tá, pessoal? Não confunda, a barra internamente isolada. Isso existe lá internamente. Mas se eu for considerar toda a estrutura, esse ponto B, eu tenho um momento que vem lá da outra barra, eu tenho cargas que vem lá da outra barra, que essa RB aí, ela vai ficar maior, tá? Porque eu estou vendo só a barra isolada, não esqueçam disso. Pessoal, e assim por diante. O outro caso muito famoso, esse aqui, ó. É o P, é o primeiro que está aparecendo, ó. É o P, uma carga distribuída, posicionada num vão, né, numa distância A, para outro lado, uma distância B. Soma AB da L. A mais B, L é igual a A mais B. Ou seja, isso é um caso muito comum, né? Uma viga e uma peça, pode ser uma barra, uma viga, um pilar, com uma carga P concentrada em qualquer lugar. Qual é o momento de engastamento lá no pontinho A? Tem um engastamento lá dentro. PAB quadrado sobre L ao quadrado. E qual o momento em B? É inverso? Menos PA ao quadrado vezes B sobre L ao quadrado. E ele dá as reações também. Galera, esses são os mais usados, tá? É esse da carregamento distribuído e o carregamento pontual, tá? São os mais usados. Claro, tem triangular, tem não sei o que, tem. Mas os mais usados são esses, tá? Esses esforços de engastamento perfeito é na barra biengastada. E quando a barra não é biengastada? Aqui eu tenho, ó, por exemplo, só comentando rapidão, pode ser uma barra com extremidade engastada e outra articulada, que é essa segunda tabela. Pode ter uma articulação lá na ponta. E pode ter aqui também, ó, barra de extremidade engastada e liberada ao esforço cortante. Olha que legal. Aí já muda, ó, já muda, tá? Ou seja, é quando eu tenho uma barra e um apoio. Simples. Vê se vocês enxergam aí. Eu vou chegar mais aqui um pouco. Essa última aqui. Pronto. Se vocês olharem o desenho, o ponto A está engastado. O ponto B, ele está o quê? André, Julia, Andrea. O ponto A está engastado. E o ponto B? Está o quê aí? Hã? Uh, uh. Fugiram, né? Tem alguém que está na sala? De Stefano, Erúcio, Lucas, estão na sala? Ponto B está o quê? O ponto A está engastado, ó, claramente. E o ponto B? Gilberto, ponto B. Muito bem, Gilberto. O Gilberto está aqui. André, não sei. Olha o ponto B, André. Olha lá para o desenho do ponto B, André. Antônio Basílio está apoiado. E isso, ele está apoiado de uma forma que a horizontal tem uma reação e a vertical está livre. E o momento também está livre, né? Perceberam aí? Eu tenho uma reação. Ah, não, desculpa. O vertical está livre, mas eu tenho uma reação HB e um momento em B, porque ele trava o giro. Esse sistema aqui trava o giro. Ele é um apoio, só que, viu, Basílio, esse apoio, ele, na verdade, ele tem um momento aqui, tá? Esse tipo de apoio. Por quê? Porque está dizendo lá embaixo que esforço de engastamento perfeito em barra de extremidade engastada e liberado ao esforço cortante. Então, ela está liberada somente ao cortante. Ao normal, ela trava e ao momento ela trava também, tá? Beleza? Vamos olhar para essa daqui. Olha essa aqui, legal. Só testando o nosso raciocínio, né? Essa aqui, comigo, pessoal. Ponto A
o ponto A está engastado. O RA, HA e o MA, lá no ponto A. Tem uma reação vertical EA, uma reação horizontal EA e um momento IA. Está engastado. Mas o ponto B está apoio, está apoiado. Ó. Eu só tenho uma reação em B, uma horizontal em B, mas eu não tenho momento em B. Então, isso aí é típico de uma viga lá na ponta. A última barra. A barra interna está engastada, no caso A, e a barra externa é o B. Eu não tenho engaste, eu tenho um apoio, RB e HB. Essa, Basílio, essa é verdadeiramente um apoio mesmo, tá? Um apoio puro, tá? Então, você, se tiver nessa situação, ó, vamos lá comigo, acompanha. Se o carregamento for distribuído, qual vai ser o momento de gastamento perfeito em A, ou seja, o MA? PL ao quadrado sobre 8. E qual vai ser o momento em B? Zero, porque é um apoio duplo. Não tem momento, zero. E assim por diante, pessoal, tá bom? É só pegar o teu caso lá e olhar a tabela, beleza? Só pegar o caso e olhar a tabela. Pega o caso e olha a tabela. Engaixa, apoio, engaixa, isso aqui, vem na tabela, carregamento distribuído, carregamento pontual, vem na tabela e pega o valor. Então, pessoal, a primeira ideia da gente é saber o que é momento de gastamento perfeito, são forças nodais, saber o que é e saber usar a tabela que já está pronta. Ninguém vai ficar calculando isso. Não vou ensinar a calcular isso, vou ensinar só a pegar o valor já. Quem quiser aprender a calcular, depois vai matutar nos livros, mas para a gente entender o conceito e saber a aplicação dele, ok? Então, esse é o momento de engastamento perfeito. Gravem isso aí. Pessoal, dada essa aula sobre momento de engastamento perfeito, tem uma coisa também muito interessante, importante nesse método, tá? Que é o coeficiente de rigidez, tá? Galera, haja conceito, tá, pessoal? Haja conceito para poder chegar nos cálculos. E como eu falei para vocês, a gente vai focar o conceito, né? Os cálculos também, mas na N2 vocês vão focar conceito. Então, esse é o coeficiente de rigidez da barra. Isso é outra teoria dentro do nosso método das forças que vocês têm que entender. Coeficiente de rigidez da barra, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, que a garganta tá seca, viu? E a gente vai já continuar. Só vou tomar uma água aqui. Ver se aparece para vocês, coeficiente de rigidez. Beleza? Vamos lá. Coeficiente de rigidez. Só repetindo, pessoal. Esses conceitos de sistema hipergeométrico, momento de gastamento perfeito, coeficiente de rigidez, pessoal, todos esses conceitos, eu vou, para quem chegou atrasado depois, eu vou postar tudo isso em vídeo aula hoje ainda, tá? Na hora que eu entregar a prova para vocês aí, fazerem, durante o dia, hoje ainda de manhã eu vou postar todas essas videoaulas com todo esse procedimento, tá? Vou postar as videoaulas com exercícios sobre isso, para fixar a matéria, para N2, tá? Não se preocupe. E essa aula do fórum eu vou gravar, é só para quem chegou atrasado. Então, vocês vão ter a oportunidade de estar estudando isso em casa aí durante a semana para fazer uma boa N2. E para aprender também, né, pessoal? Para aprender. Só relembrando, isso eu falei na primeira aula, quando eu fiz graduação, era teoria das estruturas 1 e teoria da estrutura 2. Em teorias da estrutura 1, a gente estudava os teoremas de energia e o método das forças. Em teoria 2, a gente estudava método dos deslocamentos e processo de Cross.
Na FAMetro, a gente estuda isostática e peristática, tudo isso em uma disciplina de menos de 50 horas, porque são 66 horas, mas você só tem 50 horas, mais ou menos, para dar aula. Então, como eu falei para vocês, é muito assunto, né? É muita coisa para a gente ver, uma matéria curta, em uma disciplina só. O ideal seriam duas disciplinas. Então, o meu objetivo com vocês é que vocês aprendam a sistemática do método, dos métodos, entendam legal, a gente acompanha os exercícios para a gente depois praticar, né? Aí a prática é com vocês, tá? E vamos fazer a nossa provinha, né? Para vocês fixarem a matéria aí direitinho, ver se fixou a matéria. Mas isso, para quem vai trabalhar na área, pessoal, é importantíssimo, tá? Quem vai ser projeto estrutural tem que entender isso aqui. Quem vai trabalhar com estruturas, quem vai ser perito, né? O cara quer ser, eu quero ser perito da Polícia Federal, perito da Polícia Civil na área de edificações, né, na área civil. Aí tu vai ter que fazer um puta concurso, tá? Entender essas coisas, porque tu vai usar isso. Vai fazer uma perícia, uma estrutura, tem que saber métodos de cálculo. Então tem que estudar pra caramba, mas vale a pena, né? Porque o salário em Manaus de um perito tá 22 mil hoje. 22 mil reais. Enfim, vale a pena, né? Vamos lá, então. Eu falei só para te motivar, tá? Então, vamos lá. Coeficiente de rigidez da barra. Aí tu pergunta, e por que tu não foi ser perito, já? É porque eu nunca quis ser policial, pessoal. Eu nunca fiz concurso para carreiras policiais, nunca. Não é de meu interesse ser da área policial. Mas, para quem gosta, paga bem, vale a pena. Pessoal, coeficiente de rigidez da barra, né? É o seguinte. Esses caras, pessoal, eles são. Lembra das deslocabilidades lá, D1, D2, D3? O coeficiente de rigidez da barra, ele vem daquela ideia. Só que unitário é o que está escrito aí. Rigidez de apoio elástico como sendo numericamente igual à força para provocar o deslocamento unitário desse apoio. Então, lá no apoio tem um deslocamento unitário. Aquele D1, D2 não era deslocamento unitário, era deslocabilidade qualquer. Os coeficientes de rigidez, eles são forças que provocam, ou momento, que provocam um deslocamento unitário, tá? Então, considera-se deslocamentos nodais e forças nodais. Então, cada uma das forças nodais se obtém quando se impõe um desses deslocamentos igual a unidade. Então, o que são coeficientes de rigidez? São forças que provocam um deslocamento unitário naquele ponto, tá? Eu estou fazendo de uma forma resumida, tá, pessoal? Vocês têm que ler esses conceitos. Coeficiente de rigidez, eu estou só resumindo, são forças que provocam um deslocamento unitário naquele ponto. No ponto. Vou colocar no ponto, tá? Eu estou escrevendo para vocês irem fazendo anotação de vocês, mas tem que ler o conceito do livro, porque o que eu estou escrevendo aqui é bem simples, é bem ideia para te gravar na mente, tá? Mas tem que ler os conceitos do livro. Então, o que é o coeficiente de rigidez? São forças que provocam deslocamento unitário naquele ponto considerado. Isso é coeficiente de rigidez, pessoal. E é isso que a gente vai entender agora. Então, vamos lá. Vocês estão barra bem engastada aí? Vocês viram barra bem engastada? Todo mundo está enxergando? A barra bem engastada? Gabriel Souza, sim. Ana Valéria, sim. Pessoal, a barra bem engastada, que é o primeiro exemplo, o que ele está tentando dizer? Como é que funciona o coeficiente de rigidez numa barra bem engastada? Pessoal, olha aí. De um lado tá o engaste.
Do outro lado, está o outro engaste. Ok? Então, a barra L está engastada dos dois lados. Quando a barra é biengastada, como é que funciona os deslocamentos? Ou seja, esses coeficientes de rigidez. Observa que o módulo anterior, o tópico anterior foi barra biengastada, como é que funciona o momento de engastamento perfeito, né? Agora não. Barra biengastada, como é que funcionam os coeficientes de rigidez? Ou seja, o que é o coeficiente de rigidez? É aquela força ou momento que provoca um deslocamento unitário no ponto. Então, quais são os deslocamentos de momento aí? Esquece os deslocamentos de reação, tá, pessoal? Olha só para a rotação, porque o que interessa para nós é a rotação. A rotação é o D2 e o D4. Então, quando eu aplico um D2 lá no ponto A, no primeiro ponto, olha o que acontece com a barra. A barra curva. O sistema principal é lá em cima, é uma engastada lá, esquece. Olha para baixo do vão L. Eu apliquei um deslocamento D2 de 1 radiano. Quem provocou o deslocamento D2 de 1 radiano foi X2. Vou escrever isso no fórum. X2 provoca um deslocamento D2. Tá? Esse deslocamento D2 é unitário, D2 é igual a 1. Então, X2 é o coeficiente de rigidez. Olha como esse Humberto é malandro. X2 é o coeficiente de rigidez. Só que o coeficiente de rigidez, a gente não vai chamar de X2, vai chamar de K. E por que ele está chamando de X1 e X2? Porque aí são incógnitas. São incógnitas de um sistema, ó, sistema inicial, com seus deslocamentos, né? Aí o M1, M2, lembra do método da força unitária? D2, olha aí, ó. E eu estou aplicando forças unitárias X1 e X2. Caramba, Jardim, eu estou entendendo agora. Então, tu tem um deslocamento D2, que é unitário de 1 radiano, que quem produz é o X2, que é nada mais nada menos que um K. O K produz o deslocamento D2, que é 1 radiano. Isso, e eu tenho sistemas principais aí, eu tenho deslocamentos. Lembra do delta 21, delta 1, delta 12, delta 22, sistema é 1, sistema é 0, sistema é 2. Joga no método da força unitária, é a mesma coisa que o cara está fazendo aqui. Só que ele está fazendo, né, para encontrar o quê? Para determinar X2 e X4, que são essas duas forças que produzem o deslocamento unitário. Entendeu? Esse é o procedimento. Então, X2 e X4 são coeficientes de rigidez. Tá? Para resumir, você resolve esse sistema que a gente não vai resumir e chega lá, ó, olha lá a matrizinha, olha a nossa matriz. Lembra? Matriz que vocês vão fazer, né? Lá no método das forças, ó. Então, eu determino o X2 e o X4. Esquece o X1, esquece o X3. X2. Olha, lê comigo, olha o X2. Deu 4 é I sobre L. 4 vezes elasticidade vezes inércia sobre vão L. E o X4 deu a metade de X2, que é 2 é I sobre L. Esquece X1 e X3, que são reações. Eu estou falando só de momento. X2 e X4. Então, o coeficiente de rigidez para dois engastes, né? Barra bem engastada. À esquerda, coeficiente X2 é 4 é I sobre L, e lá no ponto B, à direita, X4. Metade disso aí. 2 é I sobre L.
E aí você vai gerar tabelas, né? Tabelas de deslocamento, lógico. Eu estou com uma aqui, ó. Vou projetar para vocês, tá? Eu vou projetar para vocês aqui. Segura aí rapidinho. Vou projetar. Mais uma. Segura aí, tá? Já aparentar para vocês aí. Tá. Essa aqui, essa. Segura aí, pessoal. Eu estou compartilhando aqui. Só que travou aqui. Só um instante. Está travada aqui minha tela. A tela travou, pessoal. Segura um instantinho, tá? Parar de travar esse troço. Não tem pra onde correr, não. Vocês estão me ouvindo, pessoal? E me vendo? Sim, né? É porque a minha tela travou, tá? Eu estou vendo nada, eu estou com a tela travada aqui. Vou esperar um pouquinho. Ok. Eu estou conseguindo enxergar os ok de vocês aqui só. A minha tela está paralisada. É. O que travou foi, na verdade, o meu Google mesmo, tá? O meu Google. Pessoal, vocês me enxergam e me veem de novo? Ok. Eu vou projetar de novo porque travou, tá? Quando eu fiz a projeção, travou. Então, eu vou projetar de novo. Segura só um instantinho aí. Ontem, só enquanto eu estou fazendo aqui, pessoal, eu vou falar uma coisinha para vocês. Enquanto eu estou preparando aqui de novo. Ontem me ligou, né, uma colega, engenheira, pedindo para fazer um serviço, né? É um serviço simples, um levantamento e tal. Um levantamento de um terreno para fazer uma documentação técnica, né? Eu disse assim, rapaz, com a quarentena já está tendendo para terminar, né? Mais um mês aí, isso aí já deve normalizar. E a gente volta a trabalhar de novo, né? Fiquei até surpreso, porque eu não imaginava que ia aparecer nenhum serviço esses dias. E apareceu. Então, com a retomada aí da economia, a gente volta a ganhar din-din de novo, né?
Essa quarentena foi só para ferrar a gente. Mas nem só de crise a gente vive, né, mano? Nem só de crise a gente vive. Estou fazendo o projeto de uma igreja também. Pequeno, né? Não é grande, não. Fiz o projeto, fiz a maquete eletrônica, né? Porque o pessoal gosta de... O pessoal não gosta de ver nada técnico, né? O pessoal gosta de ver as coisas comerciais, né? A maquete eletrônica é bem comercial. Eu faço também, viu? Vocês aí que são estudantes, cara, faz curso de AutoCAD, faz curso de SketchUp, faz curso de Inventor, faz curso de... Aquele que é concorrente do AutoCAD lá, o arquiteto usa. Esqueci o nome agora. Não é o Inventor, não. É parecido. O Revit. Isso aí, Gabriel. O Revit. Faz curso de Revit. O Revit é bem mais para arquiteto, né? Mas você consegue desenhar estruturas no Revit. Você desenha instalações. É bem legal. Faz curso de Revit. E vão embora, cara. Vão ganhar dinheiro. Dá para começar a ganhar dinheiro antes de se formar mesmo, viu? Então vamos lá. Se eu consigo projetar aí para vocês. Rapidinho, pessoal. Esse negócio de compartilhar aqui é enrolado, meu irmão. Aparece. Estruturas. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo. Travou mesmo, travou, parou tudo. Vocês estão vendo aí uma tabelinha com coeficiente de rigidez? Confirma para mim aí. Eu estou vendo já. Então, você lembra aqui, voltando de novo, desculpa a interrupção, a gente trabalhou lá no livro, né? Ó, olha para o X2 e para o X4 eu falei que é aqui, ó. Aqui, ó, as duas rotações, X2 e X4, né? Tá vendo? Olha para o X2, olha para o X4. Rotação aqui no ponto A e rotação no ponto B. X2 produz a rotação D2, que é 1 radiano, é uma rotação unitária. Beleza? O que é X2 e X4? É o nosso K. É o nosso K. Tá? O coeficiente de rigidez, está chamando de X porque é incógnito, mas é o K. O K que produz o D2 de 1 radiano. Então, resolvemos dar 4, K em 2. 4 é I sobre L e K, 4. Digamos, K4, 2 é I sobre L, tá aí. E aí tem as tabelinhas, tá? Tem as tabelinhas já com elas prontas, esses caras. Eu só mostrei como é que faz. Mas, na verdade, a gente vai pegar a tabelinha também. Tá aqui, ó. Aí na bibliografia, isso aqui, ó. Dá uma tabelinha aí, ó. Mesmo desenho, ó. Tá? Então, barra bem engastada, aí, engaste do lado, engaste do outro, um giro aqui de 1 radiano, no ponto A, no primeiro engaste. Quem é que produz? É o K. O K é a força que produz o deslocamento unitário de 1 radiano. K é igual a 4 I sobre L. Tá vendo? Ó? K é igual a 4 I sobre L. Eu só preciso do I, elasticidade inércia sobre o vão. E o K do outro lado, no ponto B, é a metade de K. O K aqui no ponto B é 2 I sobre L. Por quê? É K sobre 2. Galera, e assim por diante, tá? Aí eu coloquei aqui nessa tabelinha, eu vou passar para vocês também, ó, o exemplo de quando eu tenho, esse exemplo que vocês estão vendo aí, ó, é o quê? É quando eu tenho um engaste de um lado e a
o cisalhamento, né? O cortante liberado no outro. Tá aí, ó. E tem esse outro terceiro caso, que está aqui do ladinho, aqui eu coloquei, é quando eu tenho o engaste de um lado e lá o apoio no outro, uma rotulinha, né? Correndo lá, ó. Só tem uma reação vertical aí. Então, ó, quanto é que é o K nesse caso aqui, 3? 3 é I sobre L. E lá no outro lado, a rotação, 0. Então, pessoal, basta pegar caso a caso e vir na tabela e pegar o valor de K, coeficiente de rigidez. Como é que calcula K? Pelo método da força unitária, só que você vai aplicar uma força a um deslocamento unitário, ok? Simples assim. Então, é só pegar aqui essas tabelinhas e diretamente pegar o valor. Esses 3 casos são os casos mais usados, tá? Principalmente o do engaste-engaste e o do engaste-apoio, tá? Aí, os 3 casos, pessoal, esses 3 valores, vai ter 4 sobre L, 2 sobre L, no primeiro caso. No caso B, ó, 3 sobre L. E no caso C, K é igual a EI sobre L. E no outro lado, K é o mesmo valor. Pronto. Essas 3 tabelinhas resolvem a maioria dos problemas de coeficiente de rigidez. Vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Essas tabelinhas aí. Galera, vocês entenderam a sistemática do coeficiente de rigidez? Uso de tabela. Aí. Coeficiente de rigidez. Dúvidas até agora? Se vier, vocês falam. Beleza. Então, a gente já matou aí as coisas principais, tá, pessoal, dentro desse método. Pronto. Sabe o que vai acontecer? Não, tu não falou. Tá aqui, o livro mostra tudo, tá, pessoal? O livro aí, ó. Tudo isso que eu mostrei para vocês aí, tá. O livro tá aí todo passo a passo, o cálculo, os valores aí, ó, tá? Aí, todo o passo a passo e os valores, o passo a passo e os valores, tudo aí. O livro traz exercício, eu não vou me prender a isso, porque é só para calcular os K, né? E aí entra no método do deslocamento mesmo. Tá? Bom, volta de novo para aquela telinha onde tem as travas, o deslocamento D1, D2, né? Tal. Volto lá para o livro, pronto, voltou para o livro de novo, lá para onde a gente parou. Aí, ó, volta para o método de deslocamento. A gente já definiu, né? A gente já definiu a questão da rigidez, né? A questão do momento de gastamento perfeito, eu volto para o meu sistema hipergeométrico, que é onde eu vou aplicar, pessoal, tá? As rotações e essas reações aqui nesses pontos. Então, vamos colocar uma coisa bem clara. Eu vou mostrar para vocês uma viga que tem aqui nesse livro. Para vocês entenderem o sistema hipergeométrico, tá? Vou projetar para vocês aí. Aqui, ó. Pronto. Eu estou usando Marta ainda, tá, pessoal? Eu estou usando Marta, tá? É a página 208 do Marta. Eu vou escrever aqui para vocês pegarem o passo a passo. É o exemplo da página 208 do Marta. Para vocês terem uma ideia. O que vocês estão vendo aí é uma viga hiperestática. Por quê, pessoal? Ela tem 2 engastes nas extremidades e tem 2 apoios de segundo gênero no meio. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 incógnitas. Quantas equações de equilíbrio eu tenho? 3. 10 menos 3, 7. A nossa matriz vai ser uma matriz 7 por 7.
teoricamente seria, né? Não vai precisar fazer tudo isso, não, mas teoricamente seria. Porque quando a gente determina os momentos internos pelo engastamento perfeito, a gente pode chegar nas reações. Se você tem as reações, você não chega no esforço interno. Se você determina o esforço interno, que dá para fazer pelo engaste, você determina as reações. Então, não precisa fazer 7 equações, tá? Bom, então aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Sistema hipergeométrico, nosso SH. Está aí na carinha de vocês, ó. Estão vendo? Sistema hipergeométrico. Eu tenho uma viga biapoiada, né? Então, o que acontece no sistema hipergeométrico? Eu vou impor uma deslocabilidade D1 no apoio e impor uma deslocabilidade D2 no outro apoio. Então, eu tenho duas deslocabilidades. Por que eu não coloco nas extremidades? Porque nas extremidades a gente vai ter o apoio geral da estrutura. A gente coloca nos apoios internos, tá? Então, a matriz de deslocabilidades eu tenho D1 e D2, são duas deslocabilidades. Já se eu não poderia ter lá em D1 um D3 e um D4 vertical e horizontal? Pode, só que a gente não vai entupir a nossa matriz de incógnita. Então, por exemplo, quando eu coloco D1 e D2, eu estou colocando dois deslocamentos nos dois apoios de rotação e trabalho com eles. E resolvo meu parada, entendeu? Não preciso colocar todas as incógnitas D possível. Se eu for colocar todas as incógnitas D possível de uma vez só, eu vou fazer uma matriz gigantona. E não tem precisão. Tá bom? Então, tá aí, ó. Meu sistema hipergeométrico, chapa lá no primeiro apoio, chapa 1, tá vendo? Quadradinho. Chapa no segundo apoio, quadradinho. O que significa essa chapa, pessoal? Essa chapinha, ela impede o deslocamento D1. E a chapa 2 impede o deslocamento D2. Lembra disso? Então, esse é o meu sistema hipergeométrico, tá? Aí, garoto, vai começar a aparecer os beta da vida, tá? Um tal de um beta. A nossa matriz, quando eu falei D1 e D2, vai aparecer esse coeficiente beta 1, beta 2. Um referente à chapa 1, ao deslocamento 1. 2 repelente à chapa 2, deslocamento 2. E o zero? O zero porque é o nosso caso zero, né? Caso zero, tá? Então, beta 1, incógnita 1. Beta 2, incógnita 2, chapa 2. E o zero? Beta 1, 0. Beta 2, o que é o zero? É o caso zero. O que é o caso zero? É o nosso sistema, o nosso carregamento isolado no sistema hipergeométrico. Ok? Que nem lá no método das forças. Então, entenda isso aí. Então, lá no meu deslocamento 1, vai ter o meu coeficiente beta 1, 0. Lá no meu deslocamento 2, vai ter o coeficiente beta 2, 0. Tá? Pessoal, vocês entenderam o que eu fiz nessa viga aqui? No sistema hipergeométrico? Olha, aqui está de novo, tá? Mostrando aí na tela de vocês o nossos coeficientes de rigidez, tá? Está aí mostrado de outra forma. Então, beleza, eu já fiz o meu sistema hipergeométrico, tá? Mostrei lá naquela viga. Coloquei as duas chapas para calcular os meus coeficientes. Como é que funciona isso, pessoal? Bem, vamos lá, vamos parte por parte, tá? Ó, é assim, ó. Uma vez definidos os momentos de engastamento perfeito, tá? E definido rigidez, beleza? Agora a gente vai montar o nosso sistema hipergeométrico, que é exatamente colocar o quê? Aquelas nossas chapas, tá? Nossas chapas. Tá aqui, ó. Voltou para cá de novo. Então, eu teria um D1, um D2 e um D3 aqui, tá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer a metodologia agora? O Marta, que eu estou no Marta, já deu um exemplo, tá? Aqui, a metodologia, mas já com exemplo. Ele já deu um exemplo. Então, vocês observam o seguinte. Eu vou começar pelo exemplo da viga mesmo, fica melhor.
Não, vamos fazer o pórtico. A viga tá, o pórtico está mais explicado. Olha aqui, pessoal. Vou seguir esse pórtico aqui mesmo, porque ele está mais explicado que a viga. Então, olha lá. A gente precisa chegar numa matriz de deslocabilidade, tá? E para isso eu preciso calcular coeficiente, utilizar meus métodos considerando deslocamentos. A matriz, essa aqui, ó. Matriz de rigidez global, tá? Vamos ver o que está faltando para a gente definir. Para chegar nessa matriz. Pessoal, vamos por parte. Olha a primeira parte da matriz e olha a segunda parte da matriz, tá? Vamos olhar para a segunda parte da matriz. Tá? Tem a primeira matriz, tem a igualdade e a segunda matriz. Eu tenho uma coluna que é beta 1, 0, beta 2, 0, beta 3, 0. Eu acabei de falar. Beta 1, 0, beta 2, 0, beta 3, 0, lá do sistema hipergeométrico, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. É o que ele chama de caso zero, né? Aí, o isolado no sistema hipergeométrico, que eu mostrei uma viga agora. Se eu mostrar de um pórtico, tá aqui, ó. Então, eu tenho a minha chapa que eu chamei de 3, né? Que tem um D aí, e tem uma restrição 1 e uma restrição 2, que impedem os deslocamentos 1 e 2. E o giro 3. Esse é o meu sistema hipergeométrico. O que é o sistema hipergeométrico? Repito, coloca a chapa e coloca os apoios, tá? Né? O caso 0, que é a principal, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 são as reações e essa reação de giro. Então, o caso 0 é a isolada no sistema hipergeométrico, tá? O que é o nosso beta aí que eu falei? Reação no apoio fictício associado a uma deslocabilidade D. Eu acabei de falar. Lá para equilibrar o sistema, né? Hipergeométrico quando atua a associação externa isoladamente, ou seja, com deslocabilidade, valor nulo. Esse é o beta 1, 0, 2, 0, 3, 0. Então, ó, sem querer olhar números, olhe só o entendimento, tá, pessoal? Depois a gente joga número. Olha o beta 1, 0, beta 2, 0 e beta 3, 0. Exatamente as reações lá no meu sistema hipergeométrico. Então, beta 1, 0, 2, 0 e 3, 0 são as reações de 1, 2 e 3 lá no sistema hipergeométrico, tá? Quando eu coloco a chapa e coloco as reações. Esse é o beta 1, 0, beta 2, 0 e beta 3, 0. Reação no apoio fictício, tá? Reação no apoio fictício. Beleza? São reações. Como é que a gente calcula essas reações? Lá, pelas tabelas também, tá? Então, lá no, vou repetir, beta 1, 0, 2, 0 e 3, 0 são reações no sistema hipergeométrico. O sistema hipergeométrico, eu já disse o que é. Coloca a chapa e coloca as reações. Essas reações, essas três reações, no caso, são beta 1, 0, beta 2, 0 e 3, 0, reações no sistema hipergeométrico, que, pessoal, isso pego lá na tabela, tá? As reações são calculadas lá, pegando a tabela também, tá? Bom, o que vai acontecer agora? Eu vou colocar agora, pessoal, lembra do D1, D2, D3? Eu vou colocar um D1 lá, igual a 1. Lembra? D1 unitário, coloca um D1 igual a 1. Então, essas reações, horizontal e vertical, e a chapa, o giro aqui, pessoal, eu vou chamar agora as minhas reações para dar essa unitária D1, que é o K11
K21 e K31. E esse K, o que é 1 que eu falei? K1 é relativo relativo ao ponto e J relativo à incógnita, lembra? Então, tenho K11, K21 e K31. E como é que eu calculo K? É o coeficiente de rigidez. O coeficiente de rigidez, aqui, ó, que eu acabei de mostrar. Está aqui, ó. Eu vou aplicar o coeficiente de rigidez. 4 é I sobre L, 2 é I sobre L, 3 é I sobre L, é I sobre L, dependendo do caso, daquele engastamento, tá? Então, foi isso que ele fez aqui. K11, K21, K31. Para D1 igual a 1. Então, eu coloco a deslocabilidade 1, D1 igual a 1, e calculo as outras, o quê? Reações que estão lá, uma vertical, uma horizontal, e uma de momento, de giro, já que D1 é unitário, e K, coeficiente de rigidez, é relativo a essa unitária, a esse deslocamento unitário. Então, tem K1, K21 e K31. Beleza, não se preocupa com o número agora, eu quero só que tu entenda. Beleza, agora eu vou para o sistema 2. Tá? Olha, K, tá aqui o conceito de K, coeficiente, D, babá, a gente já explicou. Beleza. Não perde o raciocínio. Agora, vamos para a deslocabilidade 2? Vamos. O que é deslocabilidade 2? É o D2, vertical, lá no ponto, igual a 1. Lembra? Para calcular K, 1, 2, 3, 2 e 2, 2, o meu D2, que é o vertical agora, não é mais horizontal, porque o horizontal eu disse que é D1, o horizontal é D1, agora estou em D2, é o sistema 2. D2 igual a 1. É um método de deslocamento unitário. A gente estudou o método da força unitária, que é o método de deslocamento unitário. Então, D2 é igual a 1. Tá, pessoal? D2 é igual a 1. Com D2 é igual a 1, que é o nosso sistema 2, tá? Nosso caso 2, deslocabilidade 2, na isolada lá no sistema hipergeométrica, então é apenas agora a isolada 2. D2 igual a 1. Com D2 igual a 1, que é o vertical, eu calculo as forças que vão produzir esse D2. As forças que vão influir nesse D2, que é o K12, K32 e K22. Observa que 1, 2 e 3 é a posição, né? E o índice J222 é a incógnita. Sempre posição e o J sempre incógnito. Então, agora é incógnita 2. Por isso que o J é 2, 2 e 2. E o I, 1, 2 e 3. Por quê? É em relação às três, né, posições das três incógnitas K. Repetindo, o índice I é relativa às incógnitas, suas posições das incógnitas, cada uma. E o 2 é relativo à própria incógnita, no caso, a incógnita 2, tá? Então, com esses K de novo, ó, eu tenho agora um K, um 2, K32, K2. Como é que eu encontro esse K? Eu pego essas barras aqui, ó. Essas barras são duas barras, né? Digamos, a barra AB e a barra BC. Eu pego essas barras, né? Pego uma depois a outra. E eu venho e jogo aqui, ó. Tá? Jogo aqui, ó. E tiro o valor. Mas, Jackson, tem uma dúvida. O cada ponta, lá do ponto A embaixo, ele é só um. Aí lá na outra ponta em cima, do pórtico, lá no outro engaste, só tem um K. Mas aqui no meio nesse ponto, onde tu está colocando a chapa, não tem a influência da barra AB e a influência da barra PC, ou seja, a barra 1 e barra 2, nesse ponto aqui? Em outras palavras, Jadson, nas extremidades, é só pegar lá o valor tabelado de K. Aí tira o K, beleza. Já resolvi o K. Mas essa barra do meio, não tem o K12 e o K21, o K32, o K... Isso, pessoal, isso mesmo. A barra do meio, o ponto do meio, ele sofre influência das duas barras. Então, a barra final, o resultado K final, vai ser a soma dos resultados das duas barras. Exatamente. Exatamente. Não entendi. Pessoal, quando a gente calcula K, vocês concordam que a gente calcula K isolado? Pega a tabela do K.
4 é I sobre L, 2 é I sobre L. Eu achei de uma barra. Aí eu pego da outra barra. Aí 2 é I sobre L, 3 é I sobre L. Beleza. Mas esse ponto aí do meio, digamos que é ABC, o ponto do meio, onde está a chapa, ele sofre influência da barra 1, da barra B e da barra 2, barra BC. Então, o K resultante é o quê? É a soma dos dois K das barras separadas. Vocês entenderam agora, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Alguém voou aí? Rive, eu não entendi essa pergunta. Isso na prática, brother, na prática, eu não entendi qual prática que tu está se referindo, entendeu, River? Não sei se é prática de execução. Às vezes o aluno fala prática, ele fala dizer, ah, não, obra não. Ih, esquece. Isso aí é obra do não ver. Isso aqui é o método discretizado, tá, pessoal? Ó, método dos esforços, método do deslocamento, princípio das forças virtuais, princípio dos trabalhos virtuais, método de Cross, método dos elementos finitos. Como é que eu vou enxergar um monte de método desse na prática? É teórico, tá, pessoal? Na obra, tu jamais vai enxergar isso. Nunca. Por exemplo, força unitária. Tu vai imaginar uma força unitária lá, dando um giro de 1 radiano, não sei. Isso é teoria, tá, pessoal? Na prática, não enxerga, não. Prática, se tu for perguntar isso lá do professor Sebastião Robson, eu não sei quem aqui dá construção civil para vocês. Lá na construção civil, ele vai mostrar procedimentos executivos, mas não vai ligar nem um pouco para padrões de elasticidade do material, rigidez, né, método que foi calculado. Isso aí, na prática, assim, passa longe, tá? Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, vocês entenderam essa passagem, por que esse ponto do meio, ele tem o K de uma barra e o K de outra? Ele é uma soma de K. Vocês entenderam isso, pessoal? Eu tenho uma barra e tenho outra barra. Qual é o K resultante? É o K de uma barra e o K da outra barra somados. Tá? Porque os da ponta só é aquele K, só é um K mesmo. Os das pontas, tá? Mas o K do meio, onde está a chapa, ele sofre influência da primeira barra e da segunda barra. Então, o K resultante é a soma dos K, entendeu? É tipo assim, eu vou escrever aqui, ó. Qual é o K resultante? Vou escrever aqui só. Na barra do meio, no ponto central, não é na extremidade. No ponto central, é isso que eu estou tentando falar. Ó. No ponto central, o K resultante é igual o K devido na barra AB, digamos, ou na barra 1, mais o K na barra 2, o K, ou barra BC, ok? É isso que eu estou dizendo. Eu escrevi DC, é BC, tá? Ou seja, um K seria tipo, só um exemplo, um K1 mais um K2, por exemplo, um K1 mais um K2. Aí vai depender do livro, tá, pessoal? Então, esse K que vocês estão vendo aqui, ó, o K12, o K22 e o K32, beleza, eu obtive lá, mas já considerando a influência das duas barras, porque o K de uma barra e o K de outra somado, tá? Eu espero que eu tenha ficado claro aí para vocês. Passei 10 minutos tentando explicar isso aí. Bom, então, beleza, pessoal. Já tem os K, né? Que é tabelado. O caso 3 é deslocabilidade D3, que é é o giro, né? Lembra lá, D3? Ó, é o giro. Já disse essa trabalheira, é o giro, o D3 é o giro, tá? Ó, D1, o D2 é horizontal e o D3 é o giro, tá aí, ó. Olha o D3, um giro de 1 radiano, D3. Esse meu sistema 3, pessoal, com D3 igual a 1, tem o K1, K2 e K3, ou seja, os K relativo, né, às três incógnitas.
aos 3 pontos das incógnitas. E o 333 relativo à incógnita, ou seja, a deslocabilidade de 3, que seria esse valor 3, que é 1, né? Então, a primeira parte, incógnita 1, 2 e 3, e a segunda parte, que é o próprio, né, deslocamento, D3, que é 1. Deslocamento 3. Então, mesma coisa. Com o giro aqui, D3 igual a 1, eu tenho K13, K33, K23, eu vou na tabela, de novo na tabela, e pego os valores lá de cá, tá, pessoal? Só substitui por EI, EAL, aquele negócio todo. Só o entendimento. Então, eu vou na tabela. Bom, aí, pessoal, a partir dos resultados, ó, o que acontece? Tem esses somatórios aqui, que conduzem a esse D1, D2 e D3, tá? O que é o somatório? Eu queria que vocês olhassem para cá, ó. Esses somatórios me dão uma matriz, tá? Eu já tenho aqui, ó, o K e o D. O K e o D. Substituindo, eu tiro o D1 e D2 e D3 da matriz, tá? Essa aqui é a jogada. Vou lá mostrar a matriz. De novo. Tá aqui, ó. Então, o beta 10, beta 20 e beta 30, que é lá do sistema principal, né? Lá do primeiro sistema, tabela. Aí K11, K12, K13 é o resultado dos K, que a gente também pega na tabela, de acordo com o sistema de gastamento. São os momentos de gastamento perfeito, né? Desculpa, são os coeficientes de rigidez, desculpa. E o D1, D2 e D3 são incógnitas. São incógnitas. Com esses dados de beta e de K, eu tiro o D1, D2 e D3, né, no sistema de equação. Joga na calculadora e ela calcula essa matriz. E aí eu tenho D1, D2 e D3. A matriz B0 aí, pessoal, é chamada de termo de carga. A matriz K é a de rigidez e a matriz de D são das 10 locabilidades, tá? Então, com isso, eu calculo D1, D2 e D3, tá? Foi o que foi feito aqui, ó. D1, D2 e D3. Legal. Repito, pessoal, entenda só o procedimento, tá? Depois é número. O que é o momento? Pessoal, por exemplo, se eu for calcular o momento, o que é o momento? Isso é muito interessante. O momento, nesse caso, é o M0, é o momento lá para inicial, por hipergeométrico, lá é o momento inicial, mais o M1 vezes D1, mais o M2 vezes D2, mais o M3 vezes D3. Então, assim que a gente calcula o momento. Eu tenho um momento lá na minha inicial, lá no M0, no meu sistema zero, né, lá no meu principal. Aí eu já tenho D1, D2 e D3, que eu acabei de calcular onde? Eu acabei de calcular na matriz. E eu tenho para cada deslocamento um momento, ó. Momento 1, momento 2, momento 3. Esses momentos já foram também calculados lá no engastamento perfeito, eles já existem, é o resultado deles. Então, eu calculo o momento final. Então, o que é o momento final num ponto? É o M0 da principal mais M1D1, ou seja, o momento lá no caso para deslocamento 1, vezes o próprio deslocamento 1, mais o momento 2. Lá, o momento que eu encontrei na matriz do deslocamento 2, pelo próprio deslocamento 2, mais o momento 3, pelo deslocamento 3. Esses momentos foram determinados lá nas minhas tabelas, tá? Lá nas minhas tabelas. Quando eu calculei esses momentos aqui, tá? Nas minhas tabelas. Então, calculando o momento, pessoal, morreu a parada. Eu calculo o momento, com o momento aqui, ó, que é essa fórmula, eu posso calcular o quê? As minhas reações. Tudo que eu falei está aqui. Eu posso calcular momento, normal e cortante. Mas vamos falar só de momento. Por quê? Se tu calcular o momento, aí tu já calcula as reações. E morreu a parada. Voltando de novo para mostrar para vocês a matriz do vetor de carga, tá?
é os beta da vida, né? Pelado, é os coeficientes de rigidez, tá? Ou seja, momento de gastamento perfeito, os coeficientes de rigidez que tabelado, né? E o D1, D2, D3 que saiu automaticamente da matriz. São 10h20. Eu não quero esticar muito a aula, mas ainda vou explicar mais um pouquinho para vocês. Voltando para a nossa viga, tá? Só para frisar, vamos lá. Então, está aqui a viga contínua. Eu vou explicar na viga agora, para ficar mais tranquilo para vocês. No pórtico, parece que ficou meio muito cheio, né? Mas eu vou explicar na viga. Vai ficar mais enxuto aqui para vocês. Método de deslocamento, vamos lá, passo a passo. Primeiro, está aqui a viga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, caramba, 10. 10 incógnitas. Não vai ser preciso usar as 10, porque eu vou trabalhar só com o momento. Então, eu já elimino o cortante, né? Normal. Então, vamos lá. De novo, pessoal, está aqui a viga. Essa é a estrutura original. Eu vou ser bem sucinto, tá, pessoal? Bem sucinto para a gente fixar o método. Quem não conseguiu entender no pórtico, agora vai entender na viga, ok? Eu espero que todo mundo esteja no fórum, porque eu já percebi que tem muitos alunos que deixam aberto e vai embora, né? Aí a gente faz a pergunta, o aluno está nem aí. Tem 40 alunos, né? Se desses aí 20 estiver no fórum, tá ótimo. Vamos lá. Vamos explicar na viga. Esse fica mais tranquilo. O pórtico parece que ficou muito cheio, né? Então tá aí a viga, né? Página 208, tá? Do Marta. É uma viga hiperestática. Método das forças, método de deslocamento. Vamos pelo método de deslocamento. Passo 1. O que eu vou fazer? Definir o meu sistema hipergeométrico. Rotação em D1, rotação em D2. Porque nos extremos eu não vou colocar rotação, ok? Definir meu sistema hipergeométrico. Chapa lá no 1, chapa lá no 2. Pronto, esse é o sistema hipergeométrico e suas deslocabilidades. A deslocabilidade é D1 e D2. O sistema hipergeométrico chapa 1, chapa 2, que vai impedir esses deslocamentos, ok, galera? Ritmo de festa. Aí ele chama aqui de caso zero. Cuidado que o outro autor lá chama de E0. Caso 1. Aí o Humberto é 1. Cara, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Pessoal, quando eu coloco as rotações, né? Que rotações são essas? Que esforços de rotação são esses? B10 e B20. Observa que B1, B2, incógnita 1, incógnita 2. Zero significa o quê? Que é o sistema inicial é zero, ou caso zero. Por isso, beta 10, beta 20. Lá no pórtico tinha 3 chapas, né? Lá no pórtico, tinha uma chapa, beta 10, né? Lá no pórtico. Tinha aquela chapa 10. Aqui eu tenho essas duas chapas, 20, tá? Então, vamos lá. Lembrando o que é beta 10, beta 20, são termos de carga, né? E olha o sentido de beta 10 e beta 20. Como eu falei para vocês, beta 10 e beta 20 são nada mais, nada menos que momento de engastamento resultante, tá? Quiserem anotar, anote aí, tá, pessoal? Beta 10, beta 20. Na prática, são nada mais, nada menos que momento de engastamento perfeito resultante. O que ele mostra? Ele mostra já o resultado dessa viga, o resultado dos momentos. O que é o beta 10? Lembra que eu falei para vocês? É o momento lá de um lado, 36, menos o momento do outro lado, 16, que dá 20. O que é o beta 20 na prática?
Momento resultante na chapa 2, beta 2, chapa 2. É o momento 36 menos o momento 4, que dá menos 32, porque ele é negativo, então dá o resultado negativo. Maior que menor, negativo. 32. Então, beta 1, 0 e beta 2, 0 é nada mais, nada menos que momentos resultantes lá nas chapas, lá onde eu coloquei minha restrição 1 e minha restrição 2. Ok? Fica mais claro na viga, né? Como eu falei, o beta também é coeficiente, né? Porque é tirado lá pelas tabelas, mas ele é resultante. Ou seja, ele é no sistema hipergeométrico, lá no inicial, tá? Então, muito legal essa definição. Beta 1, 0. Tá aqui, ó. Beta 1, 0 e beta 2, 0. Termos de carga são apresentados genericamente. Ou seja, os termos de cargas são os momentos resultantes nas chapas, lá onde eu estabeleci as rotações, os deslocabilidades, D1 e D2. Ok, galera? Isso é na prática, enxergando, tá? Mas como é que a gente chega lá? Como é que a gente chega lá? Como é que a gente chega lá no beta 1, 0, 20, né? E beta 2, 0, menos 32? Aí, eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Ah, tá. Aqui é a demonstração do cálculo, tá? Vocês lembram lá? Agora vai ficar claro. Pega o momento de engastamento beta 1, 0. Momento de engastamento, perfeito. Vai na tabela. QL 2 sobre 12, que é de um lado. Menos que L2 sobre 2 de um lado. E do outro lado, QL ao quadrado também sobre 12. São dois engastes, tá? Beta 1, 0 aqui, ó. Está engastado de um lado e está engastado de um outro. Então, um dá menos 16 pela primeira barra e o outro dá... Vou chegar mais, pode ser que tu esteja perdido. Aqui, ó. Olha para a chapa 1. O momento de gastamento à esquerda é menos 16. O momento de gastamento à direita é mais 36. 36 menos 16, 20, que é o beta 1, 0, que é o resultante lá na chapa. Mas de onde que sai o menos 16 e mais 36? São os momentos de engastamento na barra, na primeira barra e na segunda. Está aqui, ó. Onde saiu? Onde saiu, olha, o menos 16 e o mais 36? Lá da tabela. Que não é a carga? Está lá a carga, foi dada a carga. 4, né? 4. Vão sobre 12. E o outro, que? Está lá a carga. A nossa carga lá inicial, tá, pessoal? A carga dada lá no sistema. 12 kN, tá? Que é 12. Sempre vai ser assim, 12 kN. Então, ainda tem 1 hora de aula, tá? É 10h25 ainda, mas eu não vou dar mais 1 hora de aula. Eu perguntei assim, ó. Onde saiu o menos 16 e o menos 36? Aí vocês respondem, das tabelas de momento de engastamento perfeito. Isso mesmo. E o que é o beta 1, 0? É a diferença, tá? É a somatória dos momentos nessa chapa resultante. Ou seja, beta 1, 0 é menos 16 mais 36, que é mais 20. Mas de onde saiu menos 16 mais 36? Tabela de engastamento perfeito. Está aqui, ó. Só que a primeira parte, ó, que é a carga 12 vezes 4 ao quadrado sobre 12. 4 é o vão. E na outra peça, o vão é 6. Então, dá 12 vezes 6 ao quadrado sobre 12. Um é positivo, outro é negativo. Dá menos 16 mais 36 dá 20. Portanto, 20 é o resultado aqui, ó. 20. Entendeu? Aí vamos para B20. Galera, mesma coisa. Pega o primeiro vão, que é 12, vezes vão 6 ao quadrado sobre 12. Aí mais, é isso que eu falei, mais o outro. A outra barra,
que é 12 vezes L2 ao quadrado sobre 12, dá menos 36 e mais 4. Ou seja, Jadson, é dessa tabelinha aqui que tu está tirando? Do coeficiente de rigidez? Não, isso é para quando for calcular coeficiente de rigidez, não confunda. Eu estou pegando da tabela de engastamento perfeito. Cuidado. São duas tabelas, pessoal, para calcular engastamento perfeito, a beta da vida, e para calcular coeficiente de rigidez, tá? Eu estou pegando momento de engastamento perfeito, aqui, ó. Essa tabela. Aqui, ó. Área distribuída, que ela é quadrado sobre 8, não é isso? O momento, né? Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, essa aqui, ó. Carga distribuída, para quem está perdidão. A gente não está com P igual a 12? MA é igual a MB. PL ao quadrado sobre 12, só que o lado esquerdo é negativo, por isso que lá está negativo. Então, PL ao quadrado sobre 12, tá? E a outra peça aqui, ó, tá vendo? Que é ao quadrado sobre 12. E a outra peça é que L ao quadrado também sobre 12, tá? Porque está na mesma situação de momento de engastamento perfeito, igual. Então, está tudo que L ao quadrado sobre 12. A única coisa que muda é o vão. O primeiro vão é 4 e o segundo vão é 6. Os dois vão da viga, tá? Por isso que muda o valor. Mudou o vão, já mudou o valor. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, esse primeiro vão é 4, tá? E o segundo vão é 6. Quando eu for calcular na segunda chapa, o primeiro vão é 6 e o segundo vão é 2. Ó, vão 4, 6 e 2. Então, tem que ter cuidado quando for jogar esse vão aqui, ó. Tá? Por quê? Eu tenho 3 vãos aqui, tá vendo? 4, 6 e 2. A carga se mantém a mesma, 12. Aí joga na fórmula beta 1, 0, beta 2, 0. Morreu, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Diretamente, tu já calcula pela tabela o beta 1, 0 e beta 2, 0. O pessoal tá chato, mas é assim mesmo, tá? Se fosse lá em sala de aula, ia ser mesmo chatice, só que um pouco mais puxado. Tá aqui. Beta 1, 0 e beta 2, 0. 20 e menos 32. E os momentos de gastamento perfeito estão aqui, ó. 16, menos 16, mais 36, menos 16, mais 4, menos 4. Tudo tabelado, já está aqui na viga. Ok. Momento de gastamento perfeito. E os beta já estão calculados. Ok. O que se faz agora? Lembra o caso 1 e caso 2, né? Caso 1 e caso 2, né? Ó, caso 1 e caso 2. Então, o que vai acontecer no caso 1? Deslocabilidade D1, Jadson. Isso mesmo, lá no sistema principal, no sistema geométrico. Isso. Então, o que acontece? Ó? O caso 1 é o D1 lá na chapa 1. É um D1. Só que esse D1, que é um giro, causa um K11. Mas esse giro causa lá na outra chapa um K21. Lembra? 1, 2 e 3 em relação à chapa e 1 em relação à deslocabilidade. Então, K índice 1, K índice 2, relativo à chapa. E KJ1, KJ1 relativo a D1, a primeira deslocabilidade. Sempre assim. Então, eu faço essa deformada. Ó. O D1, aplico um deslocamento unitário. Para calcular um e 2,1, tá? E como é que eu calculo, Jadson? K11 e K21. Agora sim. Venho para cá, filhão. Olha lá. Para cá. Agora não é engastamento perfeito. Agora é coeficiente de rigidez. Pode ser 4EI sobre L, 6EI sobre L2, 2EI sobre L ou 3EI sobre L. Um desses valores, dependendo dos 3 casos aí, A, B ou C, tá? Então, com essas tabelas aqui, para quem está perdidaço, com essas tabelas aqui, uma dessas 3, eu venho e calculo o quê? A primeira foi que a gente fez foi o momento de engastamento perfeito, essa que a gente acabou de fazer. Agora, para calcular o coeficiente de rigidez,
K11 e K21, eu venho nesses casos aqui, dessas tabelas. Por exemplo, olha para a chapa 1, pessoal. Olha para a chapa 1, à esquerda, eu tenho um engaste mais um engaste. Olha para a chapa 1, agora no segundo vão, no vão 6, eu tenho um engaste e um engaste também. Olha para a chapa 2. Se eu olhar o vão de 6, é um engaste. Se eu olhar o vão de 2, é um engaste. Então, essa chapa tudo é engaste, engaste, engaste. Ou seja, é esse primeiro caso aqui. 4 é I sobre L ou 2 é I sobre L, que é K sobre 2. Só vou usar essa primeiro, o caso A. Então, vou substituir aqui o caso A. O autor substituiu, tá, pessoal? Tá aí o K11 e o K21. Lembra que eu falei, pessoal, quando eu tiver numa chapa, o K também vai ser um K resultante, vai ser o K do lado esquerdo e o K do outro lado da chapa, lado direito. Tá aqui, ó. Se vocês verem, ó, só para ter uma ideia, o primeiro K, que são momentos, lembra? São momentos. O primeiro K, que é o K1, ele é a soma de 12.000 mais 8.000. Só que o 12.000 é positivo e o 8.000 é negativo. Então, K1, tá aí, ó. Esse é o K1, né? Então, somos dois, né? Tá? Observa que tem 12.000 de um lado e 8.000 do outro, ó, tá? Que eu já peguei na tabela. Se eu for lá para o K2, eu tenho 4.000 de um lado e zero do outro, e zero do outro. Eu tirei ela da tabela, deu zero, tá, pessoal? K21. Tá aqui, ó. Então, com os valores tabelados, tá? Com os valores tabelados, então a gente tem o valor de K11 e K21. Repito, pelas tabelas do coeficiente de rigidez, aqui, ó, tá? Pelas tabelas do coeficiente de rigidez. Quando eu for pro, esse é o caso 1, ou E1, lá no Humberto é o E1. Coloco um D1 igual a 1 e calculo os K, o coeficiente de rigidez. Aí eu vou para o segundo caso, tá aqui o cálculo do K1, tá? Que eu acabei de mostrar, ó. 4 é I sobre 4, mais 4 é I sobre 6, dá 1.200, aí mais 8.000 e tal. K21 é 2 é I sobre 4, que dá 4.000 e tal, tal, tal. Só ir na tabela. K21, né? Lembrando que o K resultante é o quê? Só lembrando, o K resultante é o resultado, tá, pessoal? Daqui, ó, 12.000 e 8.000, tá? É o resultante aqui, tá? Por isso que ele deu 20.000, né? Isso. É a soma dos dois. Ok, ok, ok. Ele está falando bem aqui, ó. Ó, a soma dos coeficientes locais K para obtenção do coeficiente K1 pode ser entendida de outra maneira. São esforços para girar a estrutura D1, a soma dos esforços, dos coeficientes barras, entendeu? Então, em outras palavras, soma os K, tá? É isso que ele está dizendo. Vamos para o K2, caso 2, ou E2. Agora, pessoal, a deslocabilidade é lá no D2, lá na segunda chapa, ó. D2, só que o D2 a gente coloca uma rotação unitária de 1 radiano, D2 igual a 1. E determina o K22 e K12. Agora é o contrário, tá, pessoal? Agora a posição é 1 e 2, mas a chapa é 2. Então o índice J é 2. O índice I continua sendo 1, 2 e 3, no caso, se tivesse 3. E o índice J é apenas 2, porque é a chapa 2. Então, bota uma rotação positiva lá em D, lá em 2, que é o D2 igual a 1 radiano, e eu tenho essa deformada aqui, ó, essa linha tracejada. E eu vou para onde, galera? Vou para a tabela de novo. Vou para a tabela de novo, só que agora, lá considerando que o vão 6 e o vão 2. A primeira era vão 4 e vão 6, agora é vão 6 e vão 2. Então, vou lá na tabela, né? Tá aqui, ó, o cálculo. O autor fez, ó. Olha aqui, ó. Se vocês forem ver, K12, vai lá na tabela. Vão 2. 2 aí sobre 4, dá 4.000.
Cada dos dois, considero o vão 4, né? E o outro de vão, desculpa, vão 4 vão 6 e vão 2, foi mal. Então, dá 4 aí sobre 6, mais 4 aí sobre 2, tá? Porque depende, né, do vão, né? Depende do vão. Então, para esta chapa aqui, ó, tá? Chapa 2, considerando o vão 6 e o vão 2, tá? Vão 6, o maior, e o vão 2, chapa 2. Então, acha 8, aqui embaixo comigo, ó. 8.000 e 20.400, que somado dá 32.000. Cadê o cálculo? De novo. Aqui. Tá? Aqui embaixo, K22. 8.000 mais 24.000, 32.000. Repito, lá da tabela desse cara aqui. Pronto. Pessoal, é trabalhoso, tá, pessoal? Isso é estruturas. É muito trabalhoso, tá? E vindo a engenharia de estrutura. Essa porra é difícil, não é fácil, não. Trabalhoso. Então, tá aqui. Ok, achei K1, K21, K2, achei todos os Ks, determinei, na verdade, todos os Ks, e todos os engastamentos perfeitos, e todos os coeficientes de rigidez, está tudo escrito aí na barra, tá? O que eu vou fazer agora? Jogar na matriz, né, mano? Olha a minha matriz, olha que bacana. Só que é uma matriz, como tem só D10 e BD0, ou seja, só D1 e D2, eu vou ter uma matriz o quê? Uma matriz apenas 2 por 2, fica fácil. Dá para fazer até por método da substituição e da adição. Então, nossos beta 1, 0 e 2, 0, a gente calculou lá nisso, ó, 20 menos 32. Ó, 20 menos 32. Tá? Beta 1, 0 e beta 2, 0. Lá os nossos primeiros, tá aqui, ó. Quem não esqueceu, já. Já. Olha, beta 1, 0 e beta 2, 0. Lá pelo quê? Pelo momento de gastamento perfeito. 20 e 32 negativo. Tá aqui, ok? Vou resumir tudo, tá, pessoal? Revisar rapidinho. Vamos lá. Então, já foi. Aí o beta, um 0 e beta 0. Vamos continuar. A outra matriz, pessoal, olha para a esquerda aqui, ó. A outra matriz aqui, ó, tudo é de 10 elevado a 13, tá? Tá tudo na potência 10 elevado a 13. Tudo isso vezes 10, vezes 10, vezes 10, tá? Vezes 1.000. Porque lá em cima tá tudo por 1.000, né? Então, K11, 20. Tá vendo? K12, 4. K21, 4. K2, 32. Os K estão tudo aqui na matriz K. Matriz de rigidez. O que que sobrou? D1 e D2 como incógnita. Se alguém tiver perdido, tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, beta 1, 0, beta 2, 0. 20, positivo, 32. Aí, K1, K22. 24, 4 e 32, que a gente já calculou lá em cima já. Tudo isso vezes 10 elevado a 3, porque elas são todas potências de 10 elevado a 3, tá? 20.000, 8.000, tal. Aí ele deixou assim, 10 elevado a 3 fora. Tudo isso vezes D1 e D2, que são as incógnitas, as deslocabilidades. Jogando na matriz, D1 dá menos 1,23, 10 a menos 3, olha, é muito pequeno, dá 0,00123 radiano, e o outro, 0,00115 radiano, é muito pouco, pouca deslocabilidade. Encontrei, determinei D1 e D2. Beleza. Se eu determinei D1 e D2, como é que... Olha a fórmula do momento. Tá aí, ó. Agora eu posso encontrar meu momento. O que é o meu momento? Né? M0 mais M1D1 mais M2D2. Os momentos eu tenho todos já calculado, pessoal. E os D também eu já tenho. É só substituir, tá? É só substituir. Porque, se vocês lembram, todos os momentos eu já tenho. Tá? Aqui, ó. Eu tenho os momentos aqui, beleza? De gastamento perfeito. Tenho aqui também e tem lá no primeiro. Ó, os beta 0, gastamento, já tem todos os momentos, tá? Com os momentos, aí eu volto para esse desenho, tá? É isso que eu estou falando. Eu já tenho todos os momentos. Todos os momentos estão aqui, ó. Se eu já tenho todos os momentos, eu só faço substituir, eu encontro um ponto qualquer, tipo ponto A, vai lá, calculo o momento no ponto A,
É só jogar aqui, ó, tá? Eu já tenho tudo. É só jogar aqui, ó, tá? Então, momento. Digamos que esse M0 seria o momento no ponto A. Momento, resultante, total, é o momento no A, engastamento, menos o momento 1D1, mais o momento 2D2, ou seja, eu tenho todos os momentos e eu acho o momento total, através dessa fórmula aqui. Ou seja, são os momentos da estrutura principal, o momento das parciais, que são para deslocamento D1 e D2. Se eu somar todos esses momentos e multiplicar por M, D1 e D2, eu tenho um momento final naquele ponto, tipo momento em A. Entendeu? Então, com o momento em A, galera, morreu a parada. Se eu tenho todos os momentos, eu calculo todas as reações. O autor, ele colocou todos os valores de momento aqui, ó. Com os momentos resultantes, eu calculo as reações. Esses momentos aqui, ó, que vocês estão vendo, estão simbolizados aqui, ó. Então, já não calculei todos os momentos? Já. É só eu colocar todos os momentos aqui no gráfico e traçar o gráfico, ó. Mas já, você ainda não entendi. Como é que eu chego na reação? Se tu tem reações, tu não encontra momento? Encontro. Se eu tenho momento, então eu encontro as reações. Eu faço o cálculo inverso. Como que eu faço, meu Deus do céu? Método das seções de novo. Pessoal, quando tu chegou no final desse método, que tu já traçou o gráfico de momentos fletores, tu já está com a estrutura pronta. Agora tu faz o cálculo inverso. Tu não faz o método da seção para encontrar momento? Faço já, isso é verdade. Mas eu tenho as reações. Aqui é o contrário. Tu tem um momento já. Tá todos os momentos aí, ó. Então, tu aplica o método das seções e determina a reação. Ou seja, faz o momento num ponto e faz, né, a somatória de forças ali. Como o momento no ponto tu já tem, aí incógnita momento tu já tem. Então, não deixa de ser incógnita, é valor. Tu acha incógnita a reação. Então, tu faz o momento em qualquer ponto, pelo método das seções, e encontra qualquer reação, galera. Vou repetir. Como eu já tenho todos os momentos da viga prontos, calculados, eu pego pelo método das seções, tipo uma seção no primeiro apoio, uma seção no segundo apoio, eu pego pelo método das seções e aplico as equações de equilíbrio. Aplicando as equações de equilíbrio, eu tenho qualquer reação que eu quiser, tá? Galera, eu achava que eu ia chegar em 11h20, 11h15, são 10h45. Eu consegui explicar o método passo a passo para vocês, tá? Agora, ficou corrido? É muita coisa? É, tá? Mas como eu falei, vamos falar da N2 agora, tá? Eu vou dar pausa no vídeo, esse vídeo eu vou gravar e mandar para vocês, tá? Eu vou, só um instantinho, vou já parar o vídeo para a gente conversar um pouco. Ficou muito cheio, eu sei, muita informação, tá? Mas é isso que eu vou conversar com vocês agora.